Fizemos uma entrevista com o professor François Julien em seu escritório na Universidade de Paris 7, onde ele aprofundou mais sobre o tema Kung Fu, mencionando que a noção de Kung Fu dizia respeito à passagem espontânea da dificuldade para a facilidade. Segundo ele, a noção de Kung Fu pode ser tomada como investimento paciente, de onde resulta e amadurece a facilidade. Essa transformação, que advém do esforço e não forçar, é o resultado despercebido de um investimento. É a transformação silenciosa. Nesse investimento que foi feito, algo progressivamente amadureceu, que é o contrário da dificuldade e faz com que o fruto desse amadurecimento venha por si só. Dr. Julien chama isso de imanência. E ela chega naturalmente, sem pensar. Para ele, não há um equivalente à noção de Kung Fu no pensamento ocidental, se considerarmos a análise do investimento do esforço e sua transformação em seu contrário. Então, esse trecho é mais complexo, tá? Porque a gente está aí entrando, né, usando o trabalho de um filósofo, de um sinólogo, que também é um filósofo, né, um estudioso da cultura chinesa, e também estudioso da filosofia, que é o professor François Julien. Então, o Gabriel Moura traz o trabalho desse sinólogo para apresentar, né, essa lógica que é, como bem colocado, né, não tem paralelo na nossa cultura. Então, esse trecho é complicado mesmo, tá? Em geral, para muita gente, para acessar isso, né? E aí, mas eu queria, antes de você entrar mais nisso, queria deixar claro que, apesar de a gente trazer um filósofo e termos, inclusive, mais complexos para muita gente da filosofia, né, a gente não cair naquela lógica de que, então isso é, né, uma filosofia de vida, entre aspas, essa filosofia de vida, como muita gente coloca, né? Que aí acaba entrando na lógica do lifestyle, em termos mercadológicos, né? Então, muitas vezes as pessoas assumem certas padrões externos, vestuário, tipo de vocabulário usado, uma porção de sinais sociais, mas você nunca acessa exatamente aquilo que você está estudando. Então, não se trata disso. Não se trata de a gente refinar simplesmente as palavras para falar que Kung Fu pode ser mais. A gente está falando aqui, de fato, do Kung Fu gerando essa capacidade de transformar a dificuldade em facilidade. Não de forma linear, mas transformar a dificuldade em facilidade. Então, esse é um processo que tem que ser vivencial e muitas vezes só tentando num vídeo é difícil de entender de fato. Com certeza, né? Muito boa essa colocação sua, especialmente esse pedacinho que você comentou agora no final sobre não é linear, né? Porque muitas vezes a gente tem essa inocência, né, de imaginar que o fato de eu estar investindo em algo e eu estou ali laborando em cima daquilo, né, eu vou ter um resultado linear. Você não imagina que você tem que o aprendizado ele acontece diferente para cada pessoa, né? Ele pode ser em espiral, pode ser circular, pode ser linear também, pode ser de uma série de maneiras, mas muito provavelmente não vai ser linear. Por isso que é importante esse disclaimer, porque o linear é dessa maneira mais simples de se imaginar que você sai de um ponto e chega em outro, né? Então é muito interessante pensar dessa maneira, né? Porque e esse disclaimer que você fez sobre a filosofia, né, é muito importante também, porque é claro, né, o Grão-Mestre Léo ele é um estudioso, né, e estimula isso em nós também, né, para que a gente estude esses sinólogos que nos ajudam até a linguagem, mas a linguagem daquilo que a gente vivenciou na prática, na vida com ele, com os nossos alunos, aquilo que a gente está vivenciando no dia a dia, né? Então a gente tem hoje a sorte de conseguir ter um mundo, né, globalizado que facilitou esse intercâmbio, né, da gente conseguir ter acesso a esses sinólogos que estão lá estão na França, estão na própria China, estão nos Estados Unidos, né, e tem esses trabalhos publicados que conseguiu somar com a experiência prática que primeiro o Grão-Mestre Léo teve com o Patriarca Moyada e que depois nós, eu, o Mestre Felipe e tantos irmãos, nós tivemos com o Grão-Mestre Léo, né? Então a gente consegue ter a linguagem que eles trazem, né, para expressar a experiência que a gente vivenciou, porque expressar essa experiência é muito difícil, né? E é só você pegar que, se você voltar ali também o comentário que eu fiz inicialmente no boom ali do Kung Fu dos anos 70 para frente, você vai ver que o Kung Fu sempre teve uma tentativa de se explicar, né?
e muitas vezes caía dentro de uma lógica esotérica, ou uma coisa quase religiosa, né? Ou linguagens muito New Age, né? Quer dizer, o próprio conceito de energia, né? Até hoje, né? Você vê que tem muita mistura nisso. É engraçado como eu tenho essa vivência, imagino que o mestre Felipe também, né? A gente, muitas vezes alguém apresenta a gente, isso aqui é um mestre de Kung Fu, e aí a pessoa faz um movimento, né? Acha que você vai soltar um raio da mão, essas coisas, né? Que são folclores que vieram desse período, porque a linguagem não existia uma linguagem precisa, né? E hoje a gente tem esse intercâmbio com esses sinólogos todos, que são estudiosos profundos de filosofia ocidental e fazem um intercâmbio muito interessante, porque por isso são sinólogos, né? Com toda essa sabedoria chinesa, né? E conseguem intercambiar esses entendimentos e traduzir isso em linguagem para a gente, e a gente consegue fazer uso, porque é uma linguagem que consegue traduzir a nossa experiência. Mas por ser uma experiência complexa, a linguagem também é complexa, e por isso também é muito importante, como o mestre Felipe colocou, sobre ser um trecho difícil. É de fato um trecho difícil de se entender. Né? Você entra já num. Né, quando você, não é uma palavra que está no vocabulário de todo mundo, é imanência. Não está no seu dia a dia. Você não vai na padaria e fala, me dá um pedaço de imanência aí, cara. Você não conversa sobre isso. Então, são coisas que você vai precisar investir para poder ter mais entendimento, mas antes disso, a recomendação é o quê? Vivencie a sua jornada, para depois você poder ter um entendimento. E esse detalhe sobre essa entrevista, né, com o professor François Julien, que é uma referência para a gente, inclusive em muitos termos que a gente usa, né? Inclusive o mestre Felipe estava presente até, né, mestre Felipe, nessa entrevista, né? Você estava lá presente na entrevista, né? E é interessante porque você teve a vivência, né, de poder comentar depois conosco, né, sobre o fato de você estar lá entrevistando e entendendo, fazendo esse intercâmbio da vida Kung Fu que você teve com o nosso Sifu, e ver uma pessoa que é estudiosa, ou seja, não é um praticante de Kung Fu, mas que é um estudioso da cultura que o Kung Fu nasce, né, e conseguiu trazer palavras e termos né, que ressoaram ali com a sua experiência. Então, isso que é o rico, né, a gente conseguir fazer bom uso, né, da experiência de outras pessoas, que é própria do Kung Fu, né? A lógica do Noilê, que é exatamente isso, né? Você conseguir fazer uso do cérebro do outro, da energia do outro, né? Então, ali a gente está usando a energia desses estudiosos, o investimento que eles realizaram nesse estudo, né, da cultura chinesa, para poder nos ajudar a expressar, né, a nossa vivência prática, né? Eu já ouvi do próprio grão-mestre Léo ele comentando sobre isso, ele dizer que quando ele teve contato com esses sinólogos, ele finalmente conseguiu achar alguém falando sobre a experiência que ele tinha vivido com o patriarca Moyá, né? Então é um intercâmbio de saberes, né, que faz com que a gente possa enriquecer a experiência e conseguir falar melhor dela, né? O que não faz ela ser fácil de falar, por isso continua sendo difícil, né? Mas ao menos a gente consegue ter palavras precisas que vão te orientar, né, de alguma maneira a buscar esse conhecimento, né? Porque isso também faz parte da dimensão Kung Fu, né? Não precisa ser fácil, né, para que você possa experimentar. A ideia é que seja difícil mesmo, para que você tenha que investir, né? Então, de alguma maneira, sempre cai no universo, né, do próprio investimento e da dimensão Kung Fu. Muito bem colocado, porque o nosso próprio Sifu, o grão-mestre Namura, já, né, compartilhou isso com a gente, sobre como o Kung Fu, nesse nível que a gente está falando, nesse sentido amplo, ser um processo vivencial, e a dificuldade de você colocar em palavras um processo que é feito para ser vivido. Mas como profissionais e como estudiosos, é interessante que a gente possa comunicar à sociedade isso, inclusive por meios como esse vídeo. Para isso é preciso vocabulário, é preciso conseguir achar as palavras que sejam minimamente adequadas para falar de um processo que é vivencial. Então, o grão-mestre Namura buscou muitos estudiosos e um deles é o François Villani. Nesse caso, como você comentou, de fato, eu e o mestre Júlio Camacho, nós fomos juntos lá, isso foi em 2009. Daí a gente estava na China com o grão-mestre Namura, uma comitiva, inclusive, maior da nossa linhagem, numa visita de estudos à China. E na volta, eu e o mestre Júlio Camacho passamos em Paris e conseguimos agendar previamente com o sinólogo François Julien, levando perguntas, inclusive, que o nosso próprio Sifu passou para a gente poder checar com ele, né, e conversar e trazer mais possibilidade de entendimento. Então, é muito interessante se a gente pensar na lógica de aprendizagem, que é um saber fazer,
Então, a gente pode pensar que todo mundo vai ter uma curva de aprendizagem que vai tender a ter uma linearidade. Então, quando a gente fala, né, de um processo que sai da dificuldade para a facilidade, transforma, né? A gente está falando, inclusive, da gente descobrir a nossa capacidade de fazer a nossa curva de aprendizagem ficar mais íngreme, ela não ser lenta. Como é que você entende o seu jeito, o seu recurso, o seu saber fazer, do seu aprendizado acontecer num outro tempo, num tempo que seja mais eficaz? E é isso que a gente pode dizer que é Kung Fu também. Então, esse entendimento acho que já ajuda a gente a evoluir mais o que a gente vem falando sobre Kung Fu. E certamente o próximo estudioso que vai ser citado no vídeo agora vai trazer ainda mais significado para a gente poder ampliar. Vou começar aqui o próximo trecho, então.